Olá, Oi, Frederico, tudo bem? tudo bem? Acho que agora conseguia, porque eu estava no computador e parece que no computador não dá, né? Pois é, eu também estava com algumas dificuldades de conexão aqui, mas eu acho, deixa eu virar o meu também. Eu acho que agora vai dar certo. Agora eu não sei se o meu som tá bom. Tá bom o meu som? Porque eu tô sem Tá fone. ótimo, tá ótimo. Você tá me ouvindo bem? Tá cortando um pouco. Acho que tem que abrir a porta. Espera aí que eu vou arrumar aqui o ambiente para melhorar minha conexão. Tá bem. Vamos esperar uns minutinhos para o pessoal ir chegando, né? Sim, sim. Um tempo. Eu cheguei a mandar para Ana uma ideia da minha fala, devia ter mandado para você também. Que eu não sei muito bem o que você estava esperando, assim, que é de uma área, como eu não sou da letras, né, nem da linguística. Mas aí eu preparei uma apresentação inicial do meu campo de pesquisa, né, da psicologia política, articulando com a análise de discurso, Eu tenho e certeza que a gente depois, vai se encontrar bem teoricamente e afetivamente. Eu acho que esses espaços, justamente as lives, né, e todos esses movimentos de encontros à distância, eles são muito produtivos, né? E a gente está junto, mesmo estando à distância. pois é interessante, sim, esses momentos. Tá? A gente tem aproximado mais, na verdade, né, nesse tempo. É verdade. Débora, você ainda Você está cortando muito para mim. Eu não sei se é a minha internet ou se é outra coisa. Tá, dá uma olhada no Insta, ver se o pessoal, eu vou pedir para o pessoal dar um retorno para a gente sobre o som, então, para a gente ter esse feedback, né? Tem umas pessoas já assistindo. Eu não estou conseguindo te entender. Tá muito robótica a fala. Tá. A Giovana tá Mas dizendo pode que ter problema aqui também. Eu não... tá, pessoal, vocês que estão aí ouvindo, vocês estão ouvindo bem? O som dos dois tá ok? O pessoal tá dizendo que tá ok. Estamos na horizontal, deixa eu virar então. E não na vertical, é Tem que ser assim mesmo. assim. Vamos virar então? É porque como não dá para fazer no notebook, eu não sei. Deixa eu ver como é que eu vou me organizar aqui para pôr em frente ao celular. É o momento gambiarra, a gente tem que improvisar um pouquinho. Eu fiz uma arrumação aqui para conseguir deixar o celular É, em é condições. porque eu nunca participei de live pelo Instagram e eu não sabia que não dava para fazer pelo notebook, sabe? Só um minuto, deixa eu tentar aqui ver Tá, o que eu tá faço. bom. Deixa O eu pessoal está tentar dizendo que aqui. melhorou a visibilidade se a gente deixar nessa posição, não na horizontal, na vertical, né? A Ana Clara está dizendo que fica mais fácil para o público ler os comentários. Eu tô com um probleminha que meu celular tá com bateria fraca, então ele tem que ficar ligado em alguma. Deixa eu ver. Vamos lá, vamos, a gente vai conseguir. Não consegui. Vou pôr aqui uns pesos aqui. Deixa aqui, fica aqui. Conseguem me ver? Bem, Sim, eu consigo te ver bem. tá. Acho que tá ótimo. A Tamires Cruz está dizendo: fica Muito. segurando o celular, Fred. Não dá, vai doer o É, braço, né?
Deixa Tá eu ótimo. tentar colocar o computador para lá. Peraí. Deixa eu fazer. Ai. A gente tem que aprender a fazer essas coisas, né? Assim, eu sou uma pessoa que não sei fazer muito. Mas sabe, Fred, que eu acho que essa pandemia é um momento de grandes aprendizados para todos nós, porque chegou numa situação em que a gente é definitivo a gente se apropriar de toda essa tecnologia que estava aí circulando à nossa disposição, mas a gente não tinha necessidade de usá-la como a gente está tendo agora, né? Agora é da ordem assim do inevitável mesmo, né? A gente precisa falar com a família, não dá para estar perto, a gente usa tecnologia, a gente usa tecnologia para ensinar, para estudar, para se encontrar nos eventos acadêmicos. Então, é um momento muito emblemático, eu acho, para todos nós. A gente vai se virando, né? A gente vai Então, sempre aprendendo tudo novo. É isso mesmo. sim. E eu sou aquele professor que usa quadro de giz, assim, eu gosto de quadro de giz. Então, o quadro de giz para lá e de ter uma distância Sim, grande. bem grande, né? Bom, são 17 horas e 31 minutos, então nós vamos dar início à live do PPGLL. Eu quero dar as boas-vindas ao público que está nos assistindo e agradecer a todos, todas e todes que nos acompanham na live de hoje. É importante dizer que esta é uma ação do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura da Universidade Federal de Alagoas, em parceria com o curso de Letras Português da Faculdade de Letras da UFAL. E o objetivo é produzir conteúdos e promover discussões sobre a língua portuguesa no mês da língua portuguesa, que maio é o mês da língua portuguesa, né? E aí, diante dessas condições de produção, né, da pandemia e tudo mais, se encontrou essa forma de estarmos juntos aqui, produzindo conhecimento, discussões muito importantes, né, distantes, mas juntos, isso é importante. As lives acontecem todas as quartas, né? Eu acho que o teu áudio está dando retorno. As lives são todas as quartas. Deixa eu ver. Bom, todas as quartas e sábados do mês de maio, essas lives acontecem então às 17 horas e 30 minutos. Elas têm duração de 1 hora e acontecem aqui no endereço, no perfil do Instagram do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura. Para o encontro de hoje, o tema escolhido foi disputas discursivas na conjuntura política atual, gestos de interpretação e poder. E essa live de hoje reúne, então, dois pesquisadores de áreas diferentes, mas que vão aqui tentar discutir temas em torno, né, discutir questões em torno deste tema. Eu sou a professora Débora, docente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura e também docente do curso de Letras do Campus Sertão. E recebo hoje aqui, né, para esse momento tão rico de discussões, o professor Frederico Costa, para quem eu passo a palavra agora para que se apresente. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, né? Quase boa noite aí para todas e todos, né? Agradeço pelo convite para estar presente nessa live. Eu sou, então, Frederico Alves Costa, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFAL, coordeno o Núcleo de Psicologia Política também aí na UFAL e sou atual presidente da Associação Brasileira de Psicologia Política. Meu campo de atuação é a psicologia política, né? E minha linha de pesquisa no programa de pós-graduação da UFAL
subjetividades políticas e processos sociais, e eu vou falar um pouco do meu campo, em articulação com a análise de discurso, e problematizar depois duas disputas discursivas aí para a gente conversar nessa live. Então, eu agradeço já a possibilidade de estar aqui conversando com todos vocês, todas e todos vocês. Nós é que agradecemos, professor Frederico, pela disponibilidade de estar conosco e de trazer para a reflexão justamente, né, temas que estão circulando nesse momento tão delicado, tão importante da nossa história, né? A gente todo dia, eu sempre digo, a gente não tem tempo nem de se recuperar, todo dia é um novo novo gesto, é uma nova disputa, já que a gente vai falar de disputas discursivas, né? A gente se depara com isso e eu gosto muito de dizer que o real está a todo momento nos dando 3 tapas na cara, né? Dizendo, olha, presta atenção que o real está aqui e ele coloca a gente, né? Ele dá esse banho de água fria e faz a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo aí. Bom, eu quero, então, agradeço imensamente pela sua disponibilidade de estar conosco, né? E quero agradecer também ao professor Miguel Oliveira Júnior, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, e à professora Ana Clara Magalhães, vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Literatura, e a Faculdade de Letras, né, o curso de Letras Português, por ter proporcionado esse momento tão importante para a gente. Alguns colegas já fizeram essas lives no começo do mês de maio, né? Tem essa de hoje e ainda temos mais alguns encontros até o final do mês. Então, obrigada por essa iniciativa que nos faz tão bem e faz a gente se sentir vivo, eu acho. Acho que é essa a impressão. Faz a gente pensar cientificamente sobre diferentes objetos que estão aí no nosso cotidiano, né? Bom, para a minha fala, eu pensei, como eu também não sabia exatamente qual era a perspectiva do Frederico, eu trouxe como tema, né, para a gente debater um pouquinho aqui, um discurso, né, que está aí todo dia, a gente se depara com ele, que é a formulação fiquem em casa, né, vocês fiquem em casa, e a partir disso eu vou pensar pela perspectiva da análise de discurso. Estou trabalhando aí o sentido sobre a mulher e estou também trabalhando o funcionamento político dos espaços, o espaço público e o espaço privado, que para mim é ressignificado a partir dessa formulação do fiquem em casa, né? Então, também fiz um percurso aí, pegando rapidamente algumas questões teóricas, passando por elas para chegar no ápice da questão, que para mim tudo isso está relacionado com uma questão de ordem política, e não do político, mas política, né? E que nós temos que falar sobre isso, né? Eu organizei o meu texto para eu não me perder por causa do tempo, professor Frederico. Eu vou seguindo mais ou menos o que eu produzi no texto e vou fazendo alguns comentários para a gente ir depois conversando, né? Eu não sei se você gostaria de apresentar primeiro o seu texto e aí depois eu apresento o meu. A gente pode fazer um bate-papo também. Eu acho que a gente, segundo o que a professora Ana Clara me disse, a gente pode mais ou menos aqui definir os termos da apresentação. O que a gente não pode é passar das 18h30, né? Essa é o grande ponto que a gente tem que estar muito atento, né? Não, Débora, pode seguir contigo. Acho que seguir meio aquele roteiro que a Ana nos passou, então segue contigo, depois eu falo e a gente conversa. Tá bom, então. Obrigada. Bom, eu trabalho, né, com a análise de discurso. É sempre importante dizer
Como a gente sabe, existem várias perspectivas teóricas da análise de discurso. Eu trabalho na perspectiva inaugurada por Michel Pechet, na França, né, a partir da publicação do Análise Automática do Discurso, em 1969, e que foi amplamente desenvolvida no Brasil pela professora Eni Orlandi, que inclusive fez uma belíssima fala nessa segunda-feira, uma conferência no Abralim ao vivo. E então eu me inscrevo neste campo epistemológico, né? Só para trazer assim, né, o que é a análise de discurso. Então, é um domínio disciplinar que vai se interessar pelos processos de significação que são postos em funcionamento em diferentes produções de linguagem, né, na história. Então, a professora Eni vai dizer que a análise de discurso, né, o papel da análise de discurso é justamente compreender como que um objeto simbólico produz sentidos, como ele está investido de significância para sujeitos e por sujeitos, né? Ela vai dizer isso lá no Análise de Discurso, Princípios e Procedimentos. Então, a partir disso, de uma maneira bem resumida, assim, né? Eu posso dizer que a análise de discurso interessam os gestos de interpretação que são produzidos na relação entre os sujeitos e os sentidos na história. E a história comparece aí com grande importância, dada justamente esse entremeio aí, que é o que origina a análise de discurso, né? Que é essa relação, essas questões que a análise de discurso vai colocar para a linguística em relação à língua, para a psicanálise em relação ao sujeito, e para o materialismo histórico essa questão da história, né? Então, como nesse entremeio de questões, né, há um espaço aí para a formulação de uma teoria, que é essa teoria que no Brasil se tornou tão produtiva, os desdobramentos da análise de discurso, que nós chamamos de análise de discurso materialista no Brasil, eles são desdobramentos assim incríveis quando a gente pensa nessa relação da análise de discurso em outros países, como a própria França, por exemplo, em que depois da morte de Michel Pechet, acabou se desenvolvendo muito mais uma análise de discurso mais pragmática no sentido do que se faz, né? Bom, e aí eu trago então para minha reflexão aqui um texto em que eu vou refletir sobre os sentidos que são produzidos em torno da mulher na conjuntura atual, pensando essa relação entre o espaço público e o espaço privado, que estão sendo ressignificadas aí nesse acontecimento discursivo da pandemia, né? Então, o público e o privado são ressignificados aí, como fica a mulher nesse jogo, né? Nesse embate entre o mesmo e o diferente. Quero fazer um agradecimento aqui muito especial à Patrícia Masma, que é sempre uma interlocutora muito leal e muito crítica, que está ajudando aí a pensar essas questões todas no nosso cotidiano, né? Então, quando a gente pensa essa relação do espaço público e do espaço privado dentro de uma perspectiva discursiva, é importante a gente compreender primeiro, né, que é importante compreender primeiro o processo de constituição e de circulação dos sentidos na história, né? Então, a relação entre o público e privado, ela remonta à Grécia Antiga e vem sendo tema de investigação dentro da filosofia. Hannah Arendt, Bobbio, Rancière, Habermas e tantos outros vão tratar disso, né? No Brasil, especificamente, a gente tem, em diferentes campos do saber, a relação de um deslizamento de sentido, que para mim é muito importante, que vem no campo da antropologia, do Roberto da Mata, né? E depois a própria professora Eni Orlandi faz um mesmo deslizamento, pensando discursivamente essa relação em que
o espaço público vai ser ressignificado pela rua e o espaço privado pela casa. Então, é nesse jogo entre o público e o privado, a rua e a casa, que eu vou pensar a mulher a partir da designação fiquem em casa. Quando a gente pensa, então, essas relações, né, e esse jogo de significação que se produz aí nesse embate entre público e privado e as relações de sentido que vão se constituindo na história, necessariamente eu sou obrigada a pensar as condições de produção, que é uma noção teórica importantíssima para a análise de discurso, e eu diria, ousaria dizer, e aí eu estou vendo o professor Elson, né, e outros colegas que estão assistindo a live, eu ousaria dizer que se não fosse as condições de produção, por exemplo, que nós tivemos no Brasil, quando o Eni Orlandi traz, né, os primeiros textos de análise de discurso para cá, nós talvez teríamos com certeza um outro desenvolvimento para análise de discurso no Brasil. Então, se a análise de discurso no Brasil ela tem a força teórica, analítica que ela tem, isso se deve, claro, às condições de produção do período em que ela chegou ao Brasil. É diferente quando a gente pensa, por exemplo, a análise de discurso na Argentina ou no Uruguai. Teve um outro quadro epistemológico, outras condições discursivas, né? Então, pensar as condições de produção que compreendem necessariamente aí os sujeitos e a situação e a memória, né? Então, tratar da relação público e privado me faz pensar na memória discursiva, né? E o que é essa memória discursiva? Toda vez que dizeres sobre público e privado, né, são produzidos, eles vão colocar em funcionamento, ou eles vão, como diz a Eni, entre aspas, acionar uma memória discursiva, isto é, sentidos já ditos por alguém em algum lugar, em outros momentos, mesmo que momentos muito distantes. Então, toda vez que se diz do espaço público e do espaço privado, eu tenho essa memória que vai se ressignificando, que vai sendo acionada, chamada a se fazer presente ali, né? Então, à medida em que a gente compreende esse processo de produção de sentidos, né, observando a relação do público e privado, que passa, ao meu ver, por um processo de ressignificação nessas condições de produção da pandemia, nós vamos ver que em vários momentos da história, por exemplo, quando a gente olha assim para essa memória, nós vamos ver que em vários momentos da história, a ocupação do espaço público foi incentivada por questões sociais, políticas e econômicas. E na atual conjuntura, entretanto, por uma questão agora de saúde pública, a regra é outra, não é mais sair para a rua, ocupar a rua, a regra é ficar em casa. E isso toma forma justamente numa formulação, né? E aí a gente pode pegar na questão da estrutura da língua, ela impõe um dever fazer aos cidadãos, né? Então, o que é o Fica em Casa e como ele nasce, só para a gente ter assim uma pitadinha de história recente, né? O Fica em Casa é a tradução para o português da expressão francesa Rester à la maison, que se transformou na luta da pandemia. Eu não vou entrar nessa reflexão na questão do discurso digital, porque nesse momento não estou interessada em pensar o funcionamento do Fiquem em Casa, hashtag Fiquem em Casa, no discurso digital, tá? Mas é pensar isso como um acontecimento que vai ressignificar o espaço público e o espaço privado. Discursivamente, então, a formulação Fiquem em Casa, ela vai produzir, a meu ver, né, uma desestabilização na memória em torno de público e privado, e ela nos conduz a observar outras formas de significação, dadas as condições de produção, justamente. Em sua historicidade, nós sabemos que a relação entre o público e o privado produziu como um efeito de sentido a primazia do público em relação ao privado.
quando tratamos especificamente da luta das mulheres por igualdade de direitos, de condições de trabalho, nós observamos que a ocupação do espaço público da rua foi uma das grandes conquistas do movimento feminista. Ocupar a rua, seja para trabalhar, seja para ter acesso, seja para se manifestar, simbolicamente significa ter voz. Ter acesso à cidadania, à liberdade, à igualdade, é um conjunto de direitos que eram negados àquelas e àqueles que estavam inscritos na sombra do espaço privado. Nessa relação, então, entre público e privado, a necessidade de ocupar o espaço público parece funcionar como um daqueles universos logicamente estabilizados descritos por Péchet, em que não há possibilidade de instalação do plural, não há abertura de sentidos. Se nega, um espaço em que se nega o equívoco e as múltiplas interpretações. Ocupar a rua parece ter só uma direção, só um sentido. Né? A conquista do espaço público é necessária para a emancipação dos sujeitos, especialmente da mulher. Péchet também considera que esses universos logicamente estabilizados e os enunciados que deles são produzidos, que eles estão sim sujeitos a equívoco, e isso se produz pelo real, a partir do real. E este parece ser o caso da formulação Fiquem em Casa, que ela aponta para o real, ela chega e ela nos depara, ela faz a gente dar de cara mesmo com o real. Então, pelo funcionamento da memória, os sentidos sobre a tomada, né, a ocupação do espaço público, parecem funcionar como um universo de sentidos logicamente estabilizados. Entretanto, com o advento da pandemia de coronavírus, a sociedade se depara com o real, com o equívoco, que vai desestabilizar essa memória e atualizar esses sentidos de público e privado, materializando na superfície linguística uma ordem, né? Um dever fazer, que é o fiquem em casa. Nesse processo de atualização, sujeitos e sentidos são ressignificados no acontecimento discursivo. E é nesse batimento, então, tensivo entre a descrição, estrutura, né, de fiquem em casa, e sua interpretação, o acontecimento, que se manifesta a possibilidade de um discurso outro que está ali significado na materialidade discursiva. O fiquem em casa coloca em funcionamento um processo de significação das relações entre o público, a rua, e o privado, a casa, que foi sendo construído na relação com os sujeitos, com os sentidos, com a história e com as condições de produção. E aí toda essa reflexão nos leva a pensar e a refletir necessariamente sobre o capitalismo e suas formas de reprodução e de significação, né? E como a mulher comparece justamente nessa história, né? Nesses movimentos da história, nos diferentes sistemas de produção, né? Quando a gente olha para a questão do capitalismo, o aspecto cíclico das crises do capital já havia sido enfatizado por Marx em 1867 e permanece como um tema central à análise em diferentes campos do conhecimento. Então, se nós consideramos que o capitalismo é um sistema produtivo, é o sistema predominante na atualidade em boa parte do mundo, e que esse sistema produtivo, e que ele é o sistema que constitui as relações sociais e que nelas se desenvolvem, é possível dizer que as crises do capitalismo se tornam crises da própria sociedade. Compreendemos, então, que é nas crises do capitalismo que ocorrem os reajustes das relações sociais e das relações produtivas. E aí o Safiotti vai dizer que as mudanças de sistemas produtivos ao longo da história sempre deixaram um impacto negativo em certos setores da sociedade. E no caso do capitalismo, este ônus de inferioridade, ele recai especialmente sobre as mulheres. O capitalismo, ao se utilizar do caráter submisso sob o qual a sociedade pré-capitalista significava as mulheres, de tempos em tempos, produz efeitos de sentidos que funcionam na direção
do aprofundamento dessa submissão. Esse reforço contingencial dos estereótipos que inferiorizam as mulheres flutua conforme as crises cíclicas deste sistema produtivo. Seguidamente, o capitalismo se reconstrói a partir das mulheres, e nesse movimento de construção e reconstrução, ora elas são empurradas ao mercado de trabalho, ora elas são levadas de volta à esfera privada, que está centrada aí na criança e no cuidado, e elas são obrigadas a desempenhar esse papel de mãe e de dona de casa. Esses papéis, embora estratégicos, eles são forjados na subalternidade, permanecendo os homens no primeiro plano, quando a vida volta, entre aspas, à normalidade. Foi assim no início da industrialização, em que a força de trabalho feminina, como meia força, se constituiu como essencial para a acumulação do capital na indústria. Bem lá adiante ocorreu o que ocorreu com a geração de 1950, também nos mostra, né, que esse período de reconstrução pós-guerra, a mulher está ali muito fortemente presente, né, nessa reorganização do trabalho produtivo. E aí, de novo, o Safiotti nos diz, né, que as demandas decorrentes da guerra produzem um impacto mais ou menos compulsivo na força do trabalho feminina. As mulheres eram instadas a aceitar pelo menos trabalho em tempo parcial, o que significava um grande encorajamento ao emprego das casadas, e simbolicamente, né, enquanto o homem representava a força de guerra nesse período, enquanto o homem representava a força de guerra, a mulher representava a força de trabalho. Institucionalizava-se assim a dupla jornada das mulheres, especialmente das mulheres casadas. Se durante a guerra se abriu espaço às mulheres para que penetrassem, então, em novas áreas de trabalho, como soldados de retaguarda, no pós-guerra o pós-guerra bloqueou o movimento de emancipação que começava a se delinear em toda a Europa. E esse processo de bloqueio consolidou uma memória sobre os acontecimentos a respeito da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, e nessa memória há sempre um apagamento da participação e do trabalho das mulheres. Se a gente dá um salto e se volta, por exemplo, para o Brasil do finalzinho do século XX, nós vamos ver também como as mulheres tiveram uma presença e uma força importantíssima nos movimentos da sociedade civil. Entretanto, esse protagonismo das mulheres no Brasil, né, na restauração de um regime democrático, foi totalmente sufocado pelos pactos das elites moderadas que conduziram a transição conchavada à tutela militar aqui no Brasil. Nesses movimentos da história, né, a gente vai percebendo essa contradição que é constitutiva dos sistemas de produção. A saturação do sistema na forma de se relacionar com o meio ambiente e com as pessoas. E no auge, então, de determinado sistema produtivo, o auge pode ser necessariamente o seu colapso. Quando nós nos voltamos para as grandes crises da humanidade, por exemplo, podemos observar que, em muitos casos, o adoecimento econômico do sistema produtivo é acompanhado do adoecimento das pessoas. E uma breve incursão pela história nos faz perceber exatamente isso, que a história da humanidade foi marcada, sim, por grandes epidemias. Tem até um negócio que fica circulando aí uma fotinho, né, no WhatsApp, e a gente vê cada início de década de 20 tem um colapso, né? Mas vejam bem, se a gente olha para as grandes epidemias, a gente tem o seguinte: no finalzinho do século XIV, eu vou pegar 2 casos especificamente. A gente tem a peste bubônica, né? No finalzinho do capitalismo. E nós temos no século XX a gripe espanhola, que também marca aí o fechamento de
de um período. E aí, para encerrar, porque o meu tempo está acabando, né? A questão que eu deixo para a gente conversar um pouquinho é: será que é esse o caso do momento atual? E qual é efetivamente, né, o papel das mulheres nesse jogo entre o mesmo e o diferente, nesse funcionamento cíclico dos sistemas de produção e como isso nos afeta em pleno século XXI? Muito obrigada. Agora, então, passo a palavra ao professor Frederico para a sua exposição. Ok, Débora, obrigado. Obrigado aí pela sua fala também. Eu vou tentar também ficar aí nos minutinhos que a gente tem. Então, como eu falei antes, eu vou primeiro apresentar um pouco, né, a psicologia política e entrelaçá-la com a análise de discurso, e depois apontar para duas disputas discursivas que, para mim, são importantes no contexto, que é relativas ao isolamento social e relativas ao lugar da universidade no nosso contexto. Então, a psicologia política, né, um campo que no Brasil se institucionaliza a partir dos anos 80, via psicologia social, né, num contexto de discussão sobre a ditadura militar, sobre a redemocratização do Brasil, sobre a emergência, né, de muitos movimentos sociais, né. Mas em outros países a psicologia política se vinculou a outras áreas, né. Então, se no Brasil a gente surge no caminho da psicologia social, nos Estados Unidos, por exemplo, ela está muito vinculada à ciência política, em alguns países da Europa, às ciências sociais, o que já aponta para uma característica importante aí da psicologia política, que é um campo das ciências humanas e um campo completamente interdisciplinar, né? De maneira geral, uma possibilidade de caracterização desse campo, né, seria dizer que é um campo interdisciplinar que tem como objeto de estudo os fenômenos políticos, né? Ou seja, tem como objeto de estudo aqueles fenômenos que produzem delimitações de fronteiras entre nós e eles, né? Entre adversários, na disputa pela organização da sociedade, né? E esse campo busca estudar esses fenômenos a partir de uma perspectiva psicopolítica. O que significa dizer? Significa dizer que a gente vai olhar os fenômenos políticos, né, a partir da ideia de que a análise da organização social depende da análise do modo como nós nos constituímos sujeitos, né? Depende da análise, portanto, dos valores através dos quais nós nos reconhecemos como sujeitos e atribuímos, né, determinadas identidades aos outros, né? Então, a psicologia política está preocupada em entender fenômenos políticos a partir de uma perspectiva psicopolítica, né? Por exemplo, no caso da pandemia, né, que a gente está vivenciando, né, pensar as ações de enfrentamento à pandemia, relativas à pandemia, significa problematizá-las em torno de quais valores, né, elas buscam legitimar, essas ações buscam legitimar, né, significa, portanto, pensar, né, como que essas ações concebem os modos de organizar a sociedade e as implicações dessas ações para as formas de agir, para as formas de ser, né, para as formas que a gente estabelece nas relações sociais. Por exemplo, né, quando a gente vê a participação do presidente da República nas manifestações contra o isolamento social, né, num contexto em que a ciência, que é um conhecimento legitimado na nossa sociedade, está dizendo que é necessário isolamento social, né, cabe a gente perguntar, né, sobre esse comportamento do presidente, sobre essas mobilizações sociais, não em termos de simplesmente tomá-las como desvios de uma norma, como um ato individual dissociado de relações de poder, né? Cabe-nos a gente perguntar, a partir disso, sobre quais os valores que esse comportamento, essas mobilizações estão defendendo, né? Contra quais valores elas estão se colocando, né? Que implicações, que projeto de sociedade está legitimando e que se busca legitimar a partir dessas mobilizações, né?
Que implicações esse projeto de sociedade tem para diferentes grupos sociais da sociedade brasileira? Não é? Então, pensar esses fenômenos, né, por exemplo, o caso do presidente das civilizações, significa interpelá-los à luz das relações de poder, à luz das disputas pelo modo de nomear as formas de viver, de ser, né, e de constituir a sociedade. E é nesse sentido que a gente pode articular, não é, a psicologia política à análise de discurso, né? Na medida em que a análise de discurso nos é uma ferramenta importante para entender exatamente, como a própria Débora pôs antes, né? Para entender exatamente como que a realidade é construída, né? Como que a gente atribui sentido à realidade e como que esses sentidos legitimam determinadas ações, né? E aí, nesse sentido, é importante a gente frisar que quando a gente chama aqui por noção de discurso, discurso não se restringe à fala ou à escrita, né? Discurso significam práticas, né? Linguísticas e não linguísticas que atribuem sentido a coisas, atribuem sentidos a acontecimentos, né? E é nessa medida que a gente pode dizer que as práticas sociais são práticas discursivas, né? Porque as práticas sociais delimitam determinadas formas de ser e de agir e de nomear a realidade, né? Dessa maneira, né, eu me situo na perspectiva pós-estruturalista, mais especificamente na teoria do discurso, desenvolvida pelo Ernesto Laclau e pela Chantal Mouffe, né? E eu vou partir da ideia, né, que não há nenhum elemento a priori que determine os nossos modos de ser, as formas que nós nos constituímos sujeito, e nem que determine as formas de organização da sociedade, né? E é por isso que a gente pode dizer de disputas discursivas. Por quê? Porque se não há nenhum elemento a priori que determine como as coisas se são nomeadas, né, a gente pode ter uma multiplicidade de discursos buscando nomear os acontecimentos, os objetos, as formas do ser, né, no interior de um determinado contexto histórico, né? Então, nessa medida, eu estou partindo aqui da ideia de que os sujeitos e a sociedade são históricos e contingentes, né? E é por aí que a gente pode atrelar psicologia política e análise de discurso, né? E pode pensar que se a organização social é, por um lado, necessária, porque a gente precisa de leis, de normas, de costumes para nos organizar coletivamente no contexto, né? Uma ordem social significa a hegemonia de determinado discurso. Então, a organização de uma ordem social também é necessariamente uma relação de poder, né? Porque ela implica em visibilizar outras alternativas possíveis de nomeação num determinado contexto histórico. E, nessa medida, analisar, não é, disputas discursivas significa necessariamente falarmos em analisar o modo que a sociedade se constitui em torno de determinadas relações de poder, né? É por aí, então, né, feita essa breve síntese aí da área e a articulação entre a psicologia política e a análise de discurso, que eu quero apontar para duas disputas, né, discursivas na conjuntura política atual, né? Uma primeira disputa diz respeito ao isolamento social. E eu considero, né, e aí a Débora trouxe aí como que isso também problematiza a relação público-privado, né? Eu vou pegar, para pensar o isolamento, um outro antagonismo, que é o antagonismo entre ciência e negacionismo científico, né? Se, por um lado, né, a gente tem, então, os cientistas, de maneira hegemônica, defendendo, né, que o isolamento social é necessário para o enfrentamento da Covid, porque ele minimiza, né, ele reduz o impacto do sistema de saúde,
né? Por outro lado, o negacionismo científico, nessa conjuntura atual, né, tem defendido exatamente a necessidade de não produzirmos isolamento social. E tem apontado isso, né, a partir da ideia de que os cientistas e aqueles que apoiam a ciência são adversários das demandas desse grupo. Né? E qual demanda que está em questão nesse contexto atual? A demanda de manutenção da produção da riqueza. Né? Independente do aumento de mortes. Né? E, sobretudo, do aumento de mortes dos trabalhadores pobres. Né? Então, se por um lado a gente vai ter esse embate em relação ao isolamento social, que traz aí uma questão que todo mundo está discutindo, né, de saúde e economia, né? Por outro lado, analisar esse antagonismo entre ciência e negacionismo científico implica em articular essa demanda pela manutenção da produção de riqueza a outras demandas que têm sustentado o discurso de negação, do negacionismo científico na sociedade brasileira. Porque esse não é um discurso novo. Ele só aparece agora em torno de outra demanda. Mas esse é um discurso que tem se produzido nos últimos anos no Brasil em torno da defesa de determinadas demandas na negação de direitos de determinados grupos excluídos historicamente. Então, é um discurso que articula, né, a negação à diversidade sexual, quando vai tentar hegemonizar o projeto da ideologia de gênero. É um discurso, né, que se baseia na negação da escravidão e do racismo, quando a gente vai ver quem é o presidente da Fundação Palmares. É um discurso que articula a negação à cultura indígena, e é assim que a gente pode entender as práticas do governo federal. Inclusive a ideia de que a gente tem que transformar os índios agora em humanos como nós, como se eles não fossem humanos. Né? É um discurso que vai negar a tortura na ditadura, em torno da ideia de que não foi um golpe civil-militar, mas foi uma revolução importante para a nação brasileira. Né? Então, pensar esse contexto do isolamento em torno do antagonismo ciência, negacionismo científico, implica em problematizar qual que é o projeto de sociedade que está sustentando a emergência desse discurso da negação da ciência. Né? E aí entender que, nesse contexto atual, a gente tem um enfrentamento à negação de um outro grupo social muito importante, que são os trabalhadores. Né? Então, é aí que se articula, que é mais uma demanda que se articula em torno desse discurso. Né? Porque se temos aí tantos milhões de desempregados, o que importa são os trabalhadores voltarem ao seu campo de trabalho. Se morrerem, tudo bem, tem muita gente para substituir. Né? E a segunda disputa, e antes disso, um outro ponto importante em torno desse debate aí da ciência e do negacionismo científico, que eu tenho achado importante de frisar, né, que tem sido levantado pelo professor Marco Aurélio Márcio Prado da UFMG em alguns momentos, é o quanto que essa ideia de crítica ao isolamento social e a defesa do isolamento vertical está associada a uma retomada de uma determinada construção social, que é a do grupo de risco. E por isso a invenção do isolamento vertical. E aí, há que também se perguntar, né, o que significa a retomada da ideia desse foco no grupo de risco, associando o combate da pandemia atual com o que a gente construiu no combate a uma epidemia anterior, que era da AIDS, né, onde a gente produziu inúmeros processos de discriminação em torno dessa construção de grupo de risco e estratégias nada efetivas de combate ao próprio problema, que era o problema da disseminação da AIDS. Tá. Uma segunda disputa discursiva que eu acho importante de frisar é a disputa sobre o lugar da universidade. Né? E aí eu queria pensar com vocês como que essa disputa se dá em torno de uma construção que tem sido feita pelo MEC
pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, né, com a portaria que o Ministério soltou há pouco tempo aí, pelo CNPq agora, né, com o edital aí das bolsas FIBIC, da ideia de uma dicotomia entre áreas tecnológicas e ciências humanas e sociais. Né? E aqui eu queria pensar o antagonismo, a construção do antagonismo, em torno da ideia, né, em torno de um grupo de pesquisadores que estão apontando que não há sentido, motivo de pensar uma dicotomia entre as áreas, uma vez que ambas, as diferentes áreas da ciência, têm grande contribuição, isso é importante para o desenvolvimento do país, inclusive para o enfrentamento da pandemia, né? Porque enfrentar a pandemia não significa simplesmente buscar tecnologia de tratamento e cura, mas significa também pensar os modos de mudança das relações sociais, né? Significa também pensar os impactos no acerramento da desigualdade social, e isso tem a ver com ciências humanas, né? Então, você vai ter um grupo de cientistas que estão aí apontando para a necessidade de pensar a importância da pluralidade da ciência, e, por outro lado, um grupo de pessoas dizendo que há áreas prioritárias e há áreas que não devem ter relevância para ganhar investimento público, né, de pesquisa. E é nesse embate, né, que a gente tem que pensar que projeto de sociedade está por trás dessa ideia de uma dicotomia entre áreas tecnológicas, ciências humanas e sociais. Né? E aí, para encerrar, que meu tempo já está aí terminando, né, 3 questões eu queria colocar em torno dessa segunda disputa discursiva do lugar da universidade. Né? Sobre esse projeto de ciência que fundamenta essa concepção dicotômica, né, a universidade, sobretudo a universidade pública, né, é concebida como uma empresa que tem que responder a demandas instrumentais de um determinado governo, ou a universidade deve ser um espaço, inclusive, de reflexão crítica sobre princípios e projetos que sustentam determinados governos. Né? Uma segunda questão, né? A legitimação da desvalorização das ciências humanas. Será que não serve para o enfraquecimento dos processos de democratização da sociedade brasileira? Uma vez que, diante desse projeto de ciência, as ciências humanas e sociais seriam nomeadas como áreas não prioritárias para o desenvolvimento social e econômico? E uma terceira e última pergunta para a gente encerrar. Né? A legitimação da desvalorização das ciências humanas e sociais, será que não atinge a autonomia universitária no que diz respeito ao investimento na pluralidade de conhecimento científico? E nessa medida, será que esse projeto de ciência não está, inclusive, atrelado a um projeto do governo federal anterior, nomeado de Futures, que buscava exatamente mercantilizar a universidade pública? Né? Então, queria apontar aí para essas 2 disputas, né? A disputa em termos de isolamento e a disputa em termos do lugar da universidade, que eu acho que são pontos muito necessários a gente debater no contexto atual e que a análise de discurso nos ajuda a pensar em termos da produção de sentido e de organização da sociedade. Obrigado. Obrigada, professor Frederico. São excelentes questionamentos, a sua fala excepcional, assim, muito forte, muito engajada, né? Muito. A gente não combinou, mas a gente acabou se aproximando fortemente, né? Eu quero fazer uma retificação aqui. A peste bubônica é no final do feudalismo e não do capitalismo, como eu havia dito, né? Foi um ato falho aí, estou esperando o fim do capitalismo. E então agora nós agradecemos mais uma vez ao professor Frederico e a gente vai abrir para os questionamentos do público. Fiquem à vontade para colocar as perguntas aí e a gente vai tentando responder daqui. A gente tem exatamente 8 minutos para o debate antes da gente fazer
o encerramento. A Patrícia Masman já mandou uma pergunta aqui, chegou com um papelzinho, não foi pelo Instagram, mas ela põe para o debate aqui qual a memória que será construída em torno da mulher depois da pandemia. Eu acho que é uma questão importante e a gente pode pensar que todo esse processo de ressignificação, né, em que há todo esse embate entre sentidos mesmo, né, que em análise de discurso a gente vai falar do funcionamento do político, né, que está ali, os sentidos eles estão funcionando um em relação ao outro e que isso pode produzir uma direção, uma divisão de sentidos. Antes de eu responder a esse questionamento, eu queria lembrar, é sempre importante a gente lembrar, que quando o professor Frederico começou a falar, né, da psicologia política, eu não disse isso, mas eu vou complementar agora. A análise de discurso nasce justamente, né, ela se origina pensando o discurso político. Por isso, no início, lá na década de 60, 70, o nome era análise do discurso político, como vai falar o Courtine, né? Quando no Brasil ela se desenvolve da maneira que ela se desenvolve, a professora Eni faz uma reformulação, propõe, né, que como estão entrando aí outras formas, né, outros discursos no âmbito da análise de discurso, lá no discurso e texto, numa nota de rodapé, ela diz: estou chamando então de análise de discurso, porque a teoria hoje ela está sendo utilizada para pensar essa diversidade de discursos que circulam na nossa sociedade, né? E no caso específico do Brasil, no início, na década de 80, principalmente, finalzinho dos anos 70, 80, início dos anos 80, começa-se a pensar o discurso pedagógico, né? Em que vai, dentre as formas aí desse discurso pedagógico, ela vai dizer do discurso autoritário como sendo uma das formas. E hoje, quando a gente olha para esse discurso, para esses apontamentos que o professor Frederico faz, a gente vê nesse movimento de. Eu escrevi um texto recentemente sobre isso, em que eu falo que é um movimento anti-ciência, né? E aí entra tudo nesse movimento anti-ciência, desde da questão de não fazer vacina, né? E aí, de repente, agora está todo mundo correndo atrás de uma vacina, né? Para o coronavírus, quanto a essa negação ao conhecimento científico que é produzido nas universidades. Não por acaso o nome do meu texto é O Mito da Cegueira, né? Então, onde é que foi que nós cegamos, né? E quem é esse nós? Lembrando aqui que nós estamos aguardando as questões. Fred, tu quer fazer algum comentário ainda enquanto as questões não chegam? A gente tem 5 minutinhos para encerrar. Não, acho que é muito importante a gente estar numa live, né, com áreas distintas de trabalho, né, e conversando sobre coisas muito semelhantes, né, porque eu, sinceramente, penso que a análise de discurso nos permite, né, trabalhar de maneira muito interessante o que a gente está vivendo, né? E